Quando você estuda o Gênesis, olha, deixa eu dizer uma coisa, um dos livros mais importantes na Bíblia é o Gênesis. Porque o Gênesis, ele estabelece para você a origem das coisas, como que as coisas eram. Sem conhecer como que começou, você não tem como dar continuidade, ou você fica completamente sem norte para saber para onde que deve ir, porque você não sabe onde que começou. Quando você pede direção para alguém, como que eu chego aí na tua casa? Qual que é a primeira pergunta que o cara faz? Onde você está? Onde você está? Da onde que você vem? Que lugar que você está vindo? Então, para a gente entender certos princípios, o Gênesis é um dos livros mais importantes que a Bíblia tem a oferecer, porque ele fala como que tudo começou, como que se perverteu e em que ponto que está agora. E, na verdade, a Bíblia parte do Gênesis, e não é à toa que os livros foram colocados assim nessa disposição, e eles vão até o Apocalipse, que fala de um final, para onde que tudo está caminhando. E se você ler a Bíblia nessa sequência, como a de uma caminhada, você vai entender muito melhor. Os livros da Bíblia, eles não estão organizados, isso aí é só uma digressãozinha para você entender como que a coisa funciona, mas os livros da Bíblia, eles não estão colocados por ordem cronológica. Tá? Por exemplo, um dos livros mais antigos que a Bíblia tem para oferecer é o livro de Jó. E ele não aparece no começo da Bíblia, mas esse é um dos mais antigos. Ele está lá para o meio, lá perto de Salmos. Tá? Gênesis, ele vai mostrar para você, vai te dar uma ideia daquela questão que a gente falou, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, e daí para frente, como que eu vou me posicionando. Então, depois que eu estabelecer o trabalho, isso já foi visto em outros estudos, e se você quiser dar uma olhadinha no blog, www.comunidadecambuí.wordpress.com, para eu não ter que estar voltando tudo isso. Mas ele estabeleceu o trabalho como algo bom, e a gente, por causa das nossas escolhas, começou a trabalhar em descontinuidade. Ou seja, trazendo a coisa para a eleição, o que a gente fez? Votou no governante errado. Então ele parou o processo que estava indo, fez um outro processo e o negócio começou a degringolar tudo isso. Só que a gente está ainda vivendo as consequências dessa situação. Então, o nosso trabalho hoje está em descontinuidade. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pô-lo em continuidade, ou botar ele de novo no trilho que Deus estabeleceu. E quando a gente vai tentar fazer isso, a gente esbarra na situação que a gente vive num mundo quebrado. Essa não foi a escolha de algumas pessoas. A escolha de quebrar e de ir numa direção equivocada é a escolha de um mundo inteiro. As pessoas escolheram assim. As pessoas escolheram pensar que elas podem ter propostas e ideias melhores do que as de Deus. E que eu mando no meu próprio nariz. Isso é dito pela própria Bíblia. Esse texto aqui que a gente estudou, um dos outros encontros, é Jesus falando, olha, os pobres vocês vão ter sempre com vocês. Por quê? Porque o sistema está quebrado. Porque o mundo está quebrado. Então, uma garantia que você pode ter é que as coisas, assim, em termos de mundo, elas não vão cooperar bem. E tem certas horas que você vai ter, inclusive, problema, dificuldade de aplicar os princípios que você encontra aqui, porque você vai aplicar dentro de uma realidade quebrada. Por isso mesmo que Jesus falou, olha, no mundo vocês vão ter aflições. Porque não é só uma pessoa ou outra que peca. Uma nação peca, um governo peca, toma decisões erradas, uma empresa toma decisões erradas, e a gente é carregado junto com eles. E aí fica difícil da gente aplicar todos os princípios, e as respostas você tem que obter dentro de um relacionamento com Deus que vai se aplicar à sua realidade específica. Por isso, o estudo bíblico, ele te aponta direções, mas você tem que caminhar com Deus para tornar essas direções específicas a você. Porque eu vou descobrir alguns caminhos que valem para mim, mas você tem que descobrir o seu com Deus. Tá claro isso? Bom, tudo isso faz parte de um processo de colocar as coisas no trilho certo. Só que a gente tem que saber que a gente vai ter dificuldade. Dito isso, vamos entender agora como que essa questão do trabalho e do descanso se encaixa. Porque a gente vai voltar às origens, por isso que eu pedi para você manter sua Bíblia aberta aí em Gênesis 1, porque a gente vai trabalhar a ideia de que trabalho e descanso, elas se completam, elas são complementares.
eu escolhi essa eu sei que está chamando a atenção de vocês, eu escolhi essa figura aqui, porque ela mostra essa ideia de que as duas coisas estão juntas. Isso aqui é uma espécie de cadeira de praia, e isso aqui é uma mesa de computador. Ou seja, no mesmo desenho você tem as duas ideias juntas, do trabalho e do descanso. É lógico que, em termos assim, de praticidade, essa mesa aqui não vai funcionar, entende? Mas é só para você entender que, perante Deus, a maneira como Deus estabeleceu isso, as duas coisas se complementam. E o que vem primeiro? Tá? Bom, se você abrir a sua Bíblia aí no Gênesis 1, e você for lendo todo o capítulo, tá? Você vai lendo, Deus vai criando as coisas, e aí eu não tenho como dizer para você quanto tempo isso durou. Isso está registrado de uma forma que você possa entender, e lembra que isso foi passado a princípio, ou cantado, ou então de pai para filho conversando. Então isso é colocado de uma forma poética que facilitasse guardar os princípios. Então eu não tenho como fechar a questão e dizer se eram dias de 24 horas, entende? Um dia depois do outro, ou se era muitas eras que se passavam. Eu não tenho como dizer, mas a ideia é a sequência de como as coisas foram acontecendo. E aí você vai ver estabelecido, no primeiro dia Deus criou isso, no segundo dia criou aquilo, e cada vez que ele ia criando, ele ia dizendo, se você for olhando aí, acompanhando, olha, viu Deus que criou isso, aquilo, era muito bom, era bom, até que chega no sexto dia. Aí você vai lá no finalzinho do capítulo, deixa eu abrir com você, lá no finalzinho. Lá para o versículo, vamos lá, lá no 31, no último capítulo, no último versículo, Gênesis 1, 31. Depois que ele vai fazendo tudo, ele termina e ele diz assim: e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã no sexto dia. Então, 6 dias, aí no sentido da sequência, né? Lembra que eu não estou estabelecendo quantidade de horas, né? Mas no sexto dia ele descansou, e quando você começa os 3 primeiros versículos do próximo capítulo, que na verdade ele faz parte do primeiro, desse primeiro aqui. Na verdade, se fosse dividir, completando a sequência do que ele fala, os versículos 1, 2 e 3 do capítulo 2 entrariam no primeiro capítulo. Tá? Aí diz assim, olha, ele está explicando: assim foram acabados todos os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Tá? Ou seja, Deus trabalhou, passou todo esse período trabalhando, e depois, quando ele chega no 6º dia, ele completa a sua obra, ele diz: olha, tudo que eu fiz foi muito bom, ele se deleita naquilo, tem prazer, e aí diz que ele descansa e abençoa esse tempo. Então, nesse primeiro momento, qual que é a sequência? Trabalho e descanso, ou descanso e trabalho?